Vamos lá, mais uma. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente o quê? Bezerra, escravidão, farinha e tráfico atlântico. Mais uma, hein? Vamos lá. O processo da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos, ó. O processo da mandioca já era realizado pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico e suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou até os mercados africanos, tá certo? Então, o que o texto está dizendo aqui dentro de um conceito fundamental? Que a farinha, tá? A farinha ali, no caso, a mandioca, né? A mandioca de farinha já era feita pelos povos nativos, certo? Quando chegou os portugueses, ela foi incorporada pelos portugueses. No caso, esse alimento ela foi incorporado aos hábitos dos portugueses, e com a expansão marítima e o comércio transatlântico, chegou até um outro continente, certo? Olha só, então esse alimento que fazia parte do hábito alimentar de um povo, foi incorporado no hábito alimentar do colonizador, que foi levado até outros continentes longínquos. Olha só, considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente o quê? A difusão de hábitos alimentares. Essa aqui me chama atenção, desde o primeiro momento, porque foi difundido os hábitos alimentares. Disseminação de rituais festivos, em nenhum momento o texto fala sobre festas. Ele está falando sobre um hábito de alimento, um hábito do que era cultivado. C. Ampliação dos saberes autóctones. Cuidado, essa aqui pode ter pego você, tá? Cuidado. No Enem já caiu várias questões que falam sobre ampliação dos saberes autóctones. São os saberes dos povos originários, dos povos que estão aqui. Na última prova de humanas que a gente fez, caiu uma questão que falava sobre os saberes, onde um determinado pesquisador dizia que você não poderia caçar em um determinado local. Só que quem vivia naquela região dizia que aquele pensamento estava errado, porque você deveria considerar outros aspectos fundamentais, e isso foi atualizado. Ou seja, foi incorporado saberes autóctonos, ou seja, saberes tradicionais das pessoas que viviam naquele local, à concepção científica, né? Agora aqui, ela não está falando da ampliação dos saberes autóctonos, porque não foi ampliado os saberes, tá? Basicamente o que foi trazido aqui foi uma incorporação dos hábitos alimentares, mas não saber, porque ela não está se tratando do cultivo da mandioca, tá? Do cultivo da mandioca. O saber autóctone ele tem muito mais a ver com a execução de tarefas. E para você não errar mais essa questão, marca aí. Se você errou essa questão, marca aí. Quando a questão falar de saberes autóctones, lembre-se de técnica. Quando a questão falar assim, saberes, pense em técnicas, tá? Técnicas de cultivo, técnicas de plantio, tá? Técnicas de saber quando vai chover, técnicas de saber como se comportar em um determinado território, de solo, tá? São técnicas, métodos. O texto não trata de técnicas e métodos, mas sim de hábitos, de alimentos. Então, o que a gente traz aqui muito mais é uma difusão dos hábitos alimentares e não das técnicas de plantio. E ainda o que o texto diz foi que as técnicas de plantio foram aperfeiçoadas pelos portugueses, tá? Ou seja, os portugueses não ampliaram as técnicas dos nativos. Eles viram que a mandioca era boa e eles ampliaram as técnicas com base no que eles faziam em outras plantações. Então, a ampliação foi dos saberes dos colonizadores, tá? Eles que ampliaram suas técnicas. Eles não ampliaram as técnicas dos povos originários ali, né? Dos povos indígenas, tá? Então, um bom cuidado aí nessa questão, tá? Essa aqui pegou muita gente. Letra D. Apropriação de costumes guerreiros. Nada a ver, né? Costumes guerreiros não é um contexto aqui, né? Não é costume de povos de guerra ali. E os nativos também nem eram vistos como povos de guerra. Até tem contexto tribal aqui, mas não é essa a resposta à questão. Diversificação de oferendas religiosas. Em nenhum momento fala de oferendas de religião, tá? Em nenhum momento fala de oferendas e de religião. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais
mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.